Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Aqui é Kennedy de Litaif, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do estado do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Hoje, eu acho que nós vamos dar muita risada aqui. Trago para vocês um vídeo hilário, vídeo de um crente, onde ele culpa os ateus em não saber diferenciar um argumento científico de um argumento religioso. Deixar com vocês esse vídeo e no final do vídeo eu retorno para tecer alguns comentários sobre ele. Olá, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo, né? Nesse vídeo eu gostaria de falar brevemente sobre um argumento utilizado pelos ateus, tá? Que é um argumento religioso, tá? Quando o ateu ele diz assim, olha, a maioria da população, né, 6 bilhões de humanos, seguem a Deus e tal, então essa maioria não sabe aquilo que faz, é um bando de gado e não sei o que e tal, e ele vai condena essa maioria, tá bom? Ora, esse não é um argumento científico, nós sabemos disso, nós sabemos que esse é um argumento religioso, onde o ateu, ele julga pelas suas próprias convicções que ele estaria certo e que toda a evolução da espécie que levou o homem a 6 bilhões de humanos a serem religiosos, mais de 6 bilhões, né? Quase 6 bilhões e meio aí, né? A ser religiosos e tal, ele julga que isso é um grande pecado, tá? E que essa multidão está sendo enganada e tudo, tá? Isso aí não passa de um argumento religioso, é um argumento científico, onde o neo-ateu militante, ele condena toda a humanidade e ele se coloca como um pedestal, um salvador, um pilar de salvação para o mundo, coisa que não é, tá? Isso é contra a evolução das espécies, tá? Porque é uma característica da evolução da nossa espécie que quanto mais o ser humano ele faça coisas em maioria, né, pela maioria da espécie, mais isso vai se tornar uma característica da nossa espécie, tá bom? Então quando o ateu julga que a maioria está errada, ele está indo completamente contra a evolução da nossa espécie, contra a adaptação da nossa espécie a um certo tipo de coisa, a religião, a crença em Deus, etc. Tá? E ele se coloca num pedestal, né? Como se fosse o Salvador. Tá? Isso não é um argumento científico, tá bom? Isso é um argumento religioso, tá? Isso vem da parte do neo-ateísmo, que é aquela parte que cria esses argumentos, né, esses pseudo-argumentos, e acha que isso é científico e não é, tá bom? Através da evolução da nossa espécie, nós sabemos que quanto mais a espécie faz coisas em comum, mais ela vai ser adaptada daquela forma, tá certo? E isso não é porque a nossa espécie é uma espécie de gado controlada e não sei o que. Não, isso é uma característica que ocorre, tá? Para que toda a nossa espécie vá chegar à completa crença de Deus e, né, ser tomado completamente pela religião, tá? Como já diziam como já diziam os profetas, né? Então, assim, essa coisa aí de que o neo-ateu é o salvador, tá? Que ele é uma minoria que vai salvar a maioria, isso é uma mentira, tá? Isso é um argumento religioso, tá? Onde ele quer colocar os religiosos como pecadores, tá? E ele como uma suposta salvação, tá? É um argumento religioso, não é científico, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau. Bem, pessoal, estou rindo para não chorar. Esse vídeo é o auge da alienação e a completa constatação de uma realidade deprimente em termos de conhecimento científico. É de doer assistir esse vídeo. Nada contra a pessoa do senhor do vídeo, mas tudo contra os seus argumentos, pois eles, meu amigo crente, são de um analfabetismo secular científico
gigantesco. Em primeiro plano, ele diz que o argumento usado pelos ateus é um argumento religioso. Não sei de onde ele tirou isso. O que é o argumento religioso? É um argumento baseado em hipóteses e suposições que não podem ser testadas e por isso é preciso ter fé para poder acreditar. O argumento científico é baseado em um conjunto de evidências que possuem provas cabais de suas veracidades, através de estudos, pesquisas empíricas e que podem ser falseadas. Ele diz que a maioria da população, cerca de mais de 6 bilhões, segue a Deus. Faltou ele dizer qual Deus? O Deus Jeová, Brahma, Buda, Tupã, Ganesh e vários outros milhares de deuses. É necessário que o cristão entenda que o seu Deus criado pelo antigo povo hebreu é apenas mais um no balaio de gatos dos deuses criados por diversas sociedades. E quando essas deixam de acreditar, eles morrem. Onde fica o cemitério dos deuses? Você sabe, meu amigo crente? Nenhum Deus apresentado por religiões é universal. Todos são endêmicos, isto é, de uma região, criado por um determinado povo em certo tempo e espaço de nossa história. Universal é uma lei física, pois essa funciona em qualquer lugar da Terra, em todo canto do universo. Você viu a diferença agora, meu amigo crente? Ele fala que ateu condena a maioria. Muito pelo contrário, ateu nenhum condena ninguém. Isso é uma subversão da palavra. Ateu tenta conscientizar as pessoas, levar elas à realidade dos fatos. A palavra condenação não é afeita aos ateus, e sim ao conjunto de dogmas de qualquer religião. Se você não acreditar piamente no seu Deus, estará condenado ao inferno pela eternidade. Então vê-se que há um equívoco, um erro crasso de análise. Ele fala que o ateu julga pelas suas próprias convicções, que ele está certo e que toda a evolução das espécies que trouxe o homem, mais de 6 bilhões de humanos, a serem religiosos, está errada. Outro erro grotesco, meu amigo crente. Nenhum ateu que se preza é convicto, pois todo homem convicto é um prisioneiro. A convicção é a maior inimiga da verdade. Agora vem a parte mais hilária do vídeo. Ele afirma, com todas as letras, que a evolução das espécies é responsável por transformar o homem em religioso. Coitado dele. Logo vê-se que o mesmo é um completo ignorante em termos científicos. O que tem a ver a evolução das espécies com a maioria das pessoas serem crentes? Nada a ver. Isso é uma tolice. Ele desconhece o que significa evolução das espécies pela seleção natural. Entenda uma coisa, meu amigo crente. Por mais que você doutrine o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, ele ao nascer, ele não vai nascer religioso. Ele nasce cru, entre aspas, sem nada registrado em sua memória. Se você não doutrinar o mesmo, ele nunca vai ter fé no seu Deus, pois nenhum Deus apresentado por religiões até hoje é capaz de aparecer para quem nunca ouviu falar dele. Esse poder é seu e não de sua criatura. É o seu cérebro que vai trabalhar de forma incansável para realizar o seu desejo, seja ele esdrúxulo ou não. Tupã já apareceu para você, por acaso? E Brahma, Buda, já ouviu falar de Jesus aparecer para um hindu, para um budista? Ateu não julga ninguém, pois julgamento é inerente
à religião e seus dogmas e não ao ateísmo. Quem tem final apocalíptico são as religiões e não o ateísmo. Quem tem julgamento final são as religiões e não o ateísmo. Evolução das espécies não tem nada a ver com essa história de crença religiosa. Não é através dela que a maioria das pessoas segue religiões, e sim porque sofrem doutrinação ferrenha em sua infância. Vocês estupram o direito da criança e do adolescente, o sagrado direito de escolha. É essa prática hedionda e nefasta que produz uma sequência abissal de crianças, quanto adultas, com sérios problemas quanto à realidade dos fatos. Você equivoca-se quando afirma que o ateu chama a multidão de pecadora. Nada mais distante e canhestro para um ateu que a palavra pecado. Esse vocábulo não existe no dicionário da racionalidade. É um dogma religioso, portanto, nada tem a ver com esse tal julgamento ateu. Não nos colocamos em um pedestal como o salvador da humanidade, longe disso. Humanidade nenhuma precisa de salvador para salvar ela própria. A ideia de salvador e salvação é uma ideia religiosa e não ateia. Agora vejam a incoerência de seus argumentos. Ele fala que ter fé em Deus é uma característica da evolução de nossa espécie, simplesmente por acreditar que bilhões possuem crença em divindades. Meu grande amigo crente, a evolução das espécies, todas as espécies, sem exceção, não está nem aí para a sua crença. Ela não possui intencionalidade, nem mesmo a inteligência é oriunda de suposta intenção, e sim de um acidente de percurso. A sua doutrinação infantil não vai ocasionar mutações genéticas, escrevendo no seu gene uma assinatura religiosa. Deixe de doutrinar e tudo desaba, pois o seu Deus sobrevive na sua doutrinação. Como é que um crente é tão contraditório assim? Ele fala em evolução das espécies e não fala no criacionismo. É de morrer de rir. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado Deus, boneco de neve. Pense, duvide e questione qualquer mentira religiosa. Surpreenda-me. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, comente, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho. Obrigado.